Ó o Tokudok com mais um vídeo de Tojima e aqueles malucos todos querendo ser Kamen Rider, ou achando que são Kamen Rider, ou se sentindo como Kamen Rider. Então, mais um Tokudok no ar. Eu tô aqui porque vocês pediram muito, viu? Muitas mensagens nessas últimas semanas, episódios 8, 9 e 10 de Tojima e os malucos e os dodói e os lelé querendo ser Kamen Rider. O último episódio que eu abordei individual aqui foi o 7, que teve uma carga dramática boa, muita coisa legal pra gente ver, absorver, comentar, fez parte da história. O 8, 9 e 10 foi muita luta, né? Foi basicamente lutas. Então é por isso que eu fiquei com esse espaço de tempo sem comentar individualmente da série. Como eu recebi muita e coloca muita mensagem aí, tô eu aqui vindo trocar essa ideia com vocês, porque na verdade assim, eu sei que quem já chegou pelo título já chegou ali com a boca espumando. Calma gente, vocês não são da Shocker, ninguém da Shocker atirou em vocês, não precisa espumar e falecer, né, e cair aí desmaiado no chão, fica tranquilo, vamos aqui trocar uma ideia, até porque estamos aqui num mundo onde cada um tem uma ideia, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma expectativa, e é aí que eu vou começar a falar o porquê que eu não fiz episódios individuais de Tojima 8, 9 e 10. Expectativa, né? A maneira como a série me cativou foi por um motivo e agora foi por outro caminho. Essa primeira temporada, que foi dita que vão ser 12 episódios, chegou no 10 numa maneira diferente de como ela começou. Então até o 7 ela foi por um caminho, chegou por um outro caminho nesses últimos 3. Uma vez mais, 8, 9 e 10, que é esse comentário triplo que eu tô fazendo aqui. Por que eu falo de expectativa? Por que eu gostei do anime no início? Porque ele trazia muita referência a Kamen Rider? Óbvio, senão não estaria falando de anime. Quem acompanha o Tokudok há um tempo, ou agora começou, ou tá pelo menos acompanhando só esses reviews, sabe o que eu tô assistindo um anime que não é comum que eu faça isso. Eu falo desde o início desses reviews. Eu não sou do anime, mas esse me pegou. E não só por conta de ser Kamen Rider ou transformação de Kamen Rider. Até porque não é um anime de Kamen Rider. São malucos achando que são Kamen Rider. São a reencarnação de algum personagem que eles viram na TV. Então, por não ser algo relacionado diretamente à franquia cronológica, e por ser um anime, não é comum que eu aborde. Mas eu tô trazendo aqui porque me cativou, real que me pegou, a maneira como eles levaram a história, o drama dos personagens, a maneira como cada um foi apresentado, o porquê de cada um existir, aquela dúvida que pairava no ar, do tipo, a Shocker existe ou não? Tá todo mundo doido? Esse cara realmente não é? O que que... Então, todas essas dúvidas foram levando a gente a conversar bastante aqui semanalmente. Mas chegou num ponto que virou anime de lutinha. E quando vira anime de lutinha, me perde. Me perde porque eu não sou do anime de lutinha. Eu nunca fui, não é um negócio que me pega. Assim como o futebol. Eu não sou do futebol, eu não vou assistir futebol, nem Copa do Mundo eu vejo, porque eu tenho zero interesse em futebol. Tô fazendo só essa relação pra vocês entenderem que assim, eu não vou me forçar a ver algo ou comentar algo só porque eu comecei a fazer porque realmente era interessante, relacionado ao Tokusatsu. Chegou num ponto que os episódios 8, 9 e 10 não tem mais relação com o Tokusatsu, tirando os personagens. Tem algumas mensagens legais, tem algumas coisinhas que eu até quero comentar, mas a parte que me pegou que é a história, a mistura de ação com comédia, o equilíbrio entre a história, pancadaria, personagens malucos, personagens sérios, o susto que a gente leva, aquela expectativa pro próximo episódio. Nesse bloco aqui, achei legal, porque acabou com os dois Riders secundários à frente, né, no episódio 10. Né? A Tako, com toda a determinação dela, acabou com o Tojima. E aquela luta entre V3 e Riderman, vou colocar bem dessa maneira mesmo, usando o nome dos personagens, também colocou o irmão mais novo como vencedor, então os dois secundários à frente. Isso foi legal de ver, porque geralmente os secundários são secundários, né? Ficam mais pra trás, mas aqui foi legal. Achei realmente que a luta do último episódio 10, nossa, demorado, foi só luta, e aí que não me pega. Então quem me conhece sabe que eu não sou do anime de lutinha, então por isso que eu não comentei, e não tinha o que agregar em relação ao Tokusatsu, é isso que eu tava querendo dizer, da relação com a série live action, né? Não tenho o que agregar, não tenho o que eu trazer, eu gosto de trazer referências. Muita gente me mandou mensagem com esse tipo de pergunta quando eu respondia no direct ali, mas aí você não vai falar você não precisa sempre só trazer referências, você pode falar o que achou. Ok, é por isso que eu tô aqui, o que eu achei eu estou comentando aqui, mas todo episódio, olha, eu só achei isso. O Tokudok não é e nunca foi um canal de audiodescrição, né? Quando eu
trago alguma série, algum comentário, alguma produção, eu quero agregar nisso, eu quero que você saia daqui sentindo que algo te acrescentou, né? Se for fazer audiodescrição, tem um monte de gente que faz em vários idiomas por aí, e basicamente só isso que se vê no YouTube, né? Os reviews são todos simplesmente de repetição, e aqui eu tento ir por outro caminho, porque até é minha vibe, né? Eu falei isso no grupo lá com os membros. Tokudok tem um grupo de membros, você sabe, né? E a gente tava conversando lá no grupo de membros, e eu falei exatamente isso. Eu falei, eu me sinto enganando vocês se eu ligo a câmera e só falo o que eu achei. Esse vídeo eu relutei muito pra fazer. Então, mas se quiser trocar uma ideia lá no grupo de membros, dá uma olhada aqui no botão Seja Membro, a gente conversa mais próximo lá. Mas vamos lá, gosto da parte da comédia, gosto muito como a Yukari tira sarro deles o tempo todo, como ela não quer lutar, ela agarra o namorado dela e fala, não, quem brigar quer, eu derroto você assim, eu acabo com você assim. Então isso é legal, essa parte da comédia, a maneira como ela olha, como ela interage, como ela trata eles como realmente como malucos que eles são, principalmente porque ela não vem do Kamen Rider, ela vem do outro lado que é a Shocker, isso é muito legal. Todas as minhas opiniões positivas continuam desde o primeiro episódio. A animação tá ótima, a comédia tá ótima, tá tudo muito legal. Mas quando chega no anime de lutinha, que fica aquela cena parada no meio da ação, com ele só falando, ou assim, o cara já tá com todos os ossos quebrados, o cara tá sanguentado no chão, ele volta e levanta como se nada tivesse acontecido. Aí vai me cansando. Então tá me faltando continuidade, né? Eu entendo que, na minha cabeça, do jeito que essa série começou, do jeito que tá agora 8, 9, 10, eu tô me sentindo enrolado. Vou falar bem a verdade pra vocês. Já tava estabelecido que eles eram malucos, que eles se sentiam Kamen Rider, isso tá só sendo repetido, pra mim, pelo menos ao meu ver. Então, por isso que, agora você entende o meu comentário do por que eu não vim aqui episódico, né? Porque eu ia fazer só isso. Você já tá de saco cheio do vídeo aí, né? Eu também. Por que eu vou ficar só falando o que eu acho? Não é legal. Quando eu falei do episódio 7, tinha o que falar, porque o Nakao foi apresentado, a base do porquê que ele é daquele jeito, amargo, perdeu o pai, ele queria muito ser da Shocker, a vitória dele conseguir se sentir consagrado virando da Shocker, muito legal. Episódio 8, por exemplo, chegou aquela nova combatente, aquela mulher enorme virando uma combatente da Shocker, e parou-se ali, engavetou-se a ideia dessa personagem. E você tá aí, pensando agora, falando, é verdade, eu nem lembrava disso. Tá vendo como a gente tá sendo meio que enrolado nessa parte final ali? Tomara que no 11 e 12 a coisa desenrole um pouco melhor. Então essa parte de me sentir muito, tá bom, eu já entendi, você tá só falando de novo que eles estão se saindo na porrada ali pra poder se auto-justificar um Kamen Rider. Eu já tinha, pra mim isso já estava mais do que claro, estava estabelecido. Então foram 3 episódios que eu não me senti contente assistindo, assim. E aí fazendo um pequeno comparativo também com Kamen Rider aqui, Kamen Rider não é isso, né? Kamen Rider não é luta, Kamen Rider não é lutinha o tempo todo, apesar de ter e ser parte obrigatória das séries desde sempre, mas Kamen Rider é história, Kamen Rider é trama, Kamen Rider tem lições, tem coisas pra gente aprender, tem conexões, tem muita coisa além da luta, né, que é o que a gente tava vendo naquela primeira parte até o episódio 7. Então também tem um pouquinho desse motivo de eu me distanciar um pouco desse anime nesse momento. E as pessoas me perguntaram muito, mas você não gosta da lutinha? Gosto da lutinha pra caramba, mas eu gosto quando ela acrescenta na história, como era nos outros episódios. Tinha uma história, tinha um drama, tinha pancadaria, aí voltava, daí aparecia um monstro, daí os caras mesmo... Aí ia acrescentando e ia rolando legal pra mim, mas só lutando por lutando, só pra eles se autoprovarem que eles podem, que eles são bons, que eles são fortes, não me pegou. Não me emocionou a ponto de vir aqui trocar ideia num review pra vocês. Então eu fui esperando acumular, é por isso que eu tô aqui agora, também muito atendendo ao pedido de vocês. Mesmo que todos vocês, ou a maioria, ou poucos de vocês, não concordem comigo, e é natural, eu tô adorando que vocês estão adorando. Eu tô adorando que quem gosta de anime de lutinha esteja se incorporando nesse universo de Kamen Rider, indo atrás das séries, porque teve isso, né? Essa série foi muito benéfica de, pô, eu tô achando legal, então deixa eu ir atrás desse Kamen Rider, do atual, deixa eu ver. Muita gente tá vindo para o Tokusatsu, assistindo o Kamen Rider da cronologia mesmo, por conta desse anime, e só isso pra mim já é 10/10. Teve alguns pontos legais que eu achei, por exemplo, quando realmente eles se veem, né? Eles estão vendo a luta, eles enxergam o Kamen Rider ali, porque o cara tá tão embebido naquela sensação, naquela vibe, naquele hype que ele é o Kamen Rider, ou que ela é, né, a Tako no caso,
que fica, aquilo é bonito, a imagem é bonita, eles estão se sentindo Kamen Rider. Pô, aquela cena do Tojima, que ele tá com o coração, você vê o coração dele batendo, sentindo que ele é aquilo. Cara, aquilo ficou bonito de verdade, de verdade. Sabe qual que seria? Eu acabei de pensar aqui, podia ser muito legal se essa parte toda das lutinhas fosse um filme spin-off. Puta, aí seria muito legal, porque a história da série continuaria e paralelo a isso eles pegariam um ônibus, iam lá pro campo, lutar, porque aí seria uma história que, sabe, agregaria de uma outra maneira. Seria uma produção além, até pra gente se divertir e entreter por aqui. Outra coisa legal, que o Tojima vira, ele fala, meu, ele não tava se vendo muito confortável naquela situação, mesmo querendo lutar, ele falou pra menina, falou pra Yukari, cara, se transforma aí então, pelo menos, eu me senti lutando com a Shocker. Daí ele sentiu aquela queimação, aquela vontade de partir na pancadaria. Isso foi legal, porque aí mostrou que o verdadeiro porém do personagem. Não só como o V3, que ele só quer ver o ciclo pegar fogo, ele só quer sair na pancada mesmo, né? O porém dos personagens, o porquê eles foram estabelecidos ou como eles foram estabelecidos foi se perdendo. Entende o porquê que nesses últimos episódios eu não fiquei tão confortável e vim falar aqui, eu não gostei tanto assim? Porque só virou, pra mim, basicamente 99% de anime de lutinha, que é algo que eu nunca me emocionou. Então quando a gente pega o 10º episódio, que ele é basicamente os dois só se esmurrando, querendo se autoprovar os melhores, e aí eles levantam, ele cai e levanta, cai e levanta, aquele tempo todo só de luta, não agrega como história pra mim, entendeu? Então quando você vem me pedir e eu não fiz, é porque eu não tinha o que agregar, além de uma opinião, que eu tenho certeza que muita gente não está concordando comigo. Uma vez mais, no Espuma não, tá? A gente tá só trocando uma ideia. É só um desenho de gente maluca se sentindo querendo ser Kamen Rider, tá? Não pega pro pessoal e fica pistola aí não, tá? Cada um pode ter né, uma maneira de pensar, mas é legal que a gente converse nos comentários sobre isso, principalmente se você viu algo além, se você sentiu, se você gostou da maneira como foi apresentado. Você é do anime de lutinha? Você gosta? Você se sente feliz vendo isso? É entretenimento pra você? Ok, tá tudo beleza? Deixa nos comentários pra mim, aí a gente vai conversando. Assim como eu venho gravado aqui falar com vocês, os comentários estão sempre abertos para quem concorda, discorda, concorda pela metade, para quem quiser conversar por aí, tá bom? Agora, fica aquela questão no ar. O que aconteceu que o Tojimão ficou maluco a um ponto de apagar e só volta à vida quando bota a máscara? O que é aquilo ali? É o Rider Zumbi? Isso aí nem existe na série original, tá? E aí, então ficou meio... Aí eu fiquei curioso, porque aí deu um andar na história. Tudo bem que precisou da pancadaria, mas aí eu tô curioso pra saber como é que ele vai retomar, porque ele é só maluco, então ele só volta quando ele realmente tá com a máscara, ele só é ele mesmo quando ele tá com a máscara, é isso que eu entendi, pelo menos é isso que ficou parecendo por ali, tem que esperar os próximos episódios, né? Pô, e aparentemente tá aí, já tá rolando a história de que vai ter uma segunda temporada, né? Porque são 12 episódios, pelo que falaram, né? Então vai ter uma segunda, provavelmente cheguemos a 24 episódios. Então vamos ver como é que vai ser, se eles vão realmente colocar mais história ou mais lutinhas por aí. Então, quero muito que você comente pra mim aí, deixa aí, tá tudo bem pra você? Você gostou? Você tá gostando mais da luta? Você gosta mais da história? Você pensa como eu? Você discorda de mim? Larga nos comentários aí, vamos conversar, eu quero ler realmente a opinião de vocês, pra ver se eu também não tô viajando. De repente eu tô perdendo de trocar essa ideia com vocês, só porque da minha maneira de pensar. E não, a gente tem que ser um grupo aqui e conversar junto. Aliás, falando em grupo, eles são um grupo, né? Muita gente que falava, não, Kamen Rider bom é aquele que vai sozinho. Todos eles, inclusive, gostam dos Kamen Riders solitários, como eles estão trabalhando ali, cada personagem na cabeça de cada um, mas no fim, eles são uma equipe de 5 ali, né? Como um Kamen Rider mais atual, não luta mais sozinho. Então, fica também essas brincadeiras que eles estão fazendo com os Riders atuais, com Riders contemporâneos, né? Com Riders antigos, criando uma equipe de Riders solitários. Então simbora, porque aparentemente o 11 e o 12 vão entregar uma volta à trama base dessa história. Torcemos para que sim, eu pelo menos estou torcendo para que sim. Obrigado por ver o vídeo até o fim e aguentar, tá? Mesmo tendo opiniões discordantes ou concordantes. Se você quiser ver mais vídeos, tem os reviews anteriores, se inscreve no canal, por favor. E aí a gente vai conversando mais. Vamos ver como é que vai ser. Se vai ter review normal, episódico, ou se vamos fazer um blocão final na hora que passar os 12 aqui. Obrigado por ver o vídeo até o fim, hein? Valeu!